Gente, vou girar o assunto e pedir para todo mundo aqui da bancada ser bem breve para a gente ter tempo de comentar esse e mais um outro assunto que a gente tem em seguida. O Senado aprovou nessa terça-feira o projeto de lei das fake news, gente, que pretende implementar um marco na regulamentação do uso das redes sociais aqui no Brasil. Quem são os derrotados e os vitoriosos até aqui, hein, Zé Maria? Esse projeto acabou ganhando uma resistência muito grande na sociedade, né? Mas é uma decisão política, eu disse isso aqui, já uma decisão política de deputados e senadores. Eu estou fazendo uma avaliação da vontade política e isso é importantíssimo. O que se pode discutir agora é sobre o texto, né? Ainda há debates sobre mudanças, sobre emendas. Vendeu-se a ideia, né, de que esse projeto vai definir o que é e o que não é uma fake news. Mas não é bem assim. Ele vai dar instrumentos legais para se questionar na justiça fake news, né? São os destruidores de honra, enfim. Por quê? Vai exigir das empresas, primeiro, um credenciamento, e um credenciamento real, e também dos telefones, dos pré-pagos. Eles terão que fazer um recadastramento e terão que ter realmente um CPF ligado ao telefone. Qual é o objetivo? É de que a qualquer momento você possa identificar qual é o autor de uma publicação e questionar a publicação. Não é definir fake news, isso é muito subjetivo, mas é isso, cobrar. Por outro lado, exigir que as empresas tenham, aqui no Brasil, um escritório também para serem cobradas. Por exemplo, uma plataforma digital que ela pode ter, ela existir na China, na Índia, nos Estados Unidos e operar aqui no Brasil. Isso é perfeitamente possível. A lei exigirá que, para operar no Brasil, isso é muito difícil de acontecer, né, que se tenha um responsável jurídico aqui. Então, a lei tenta amarrar, é o que eles chamam lá de tornar sem efeito a mídia social, que tem esta característica de agilidade, né, e exige também que as empresas tenham ali os dados, ou seja, qualquer mensagem mandada por WhatsApp possa ser identificada como autor, quem foi o autor, e as empresas obrigadas a apresentarem à justiça, né, quem mandou e qual é o conteúdo. Hoje é impossível isso. Então, assim, é uma lei que tem que acontecer, tem que ter regulamentação, mas o objetivo dos deputados e senadores é o rancor. Eles estão irritados com as críticas que vêm recebendo pela internet, eles não têm razão de estarem irritados. São entes públicos, eles escolheram essa situação. E hoje, esse mundo novo da comunicação não cabe mais na palma da mão como antigamente. Deputados e senadores estão mal acostumados. Nas suas bases eleitorais, eles têm rádios, televisões, jornais, um grupo de comunicação que os protege. Agora, isso caiu, né? Agora, Zé Maria Trindade, além de ser um projeto absolutamente esquizofrênico, esse afeta diretamente a liberdade de expressão, eu tenho uma informação para passar aqui para vocês. Eu estou sapeando aqui na internet e acabei de ver que o presidente Jair Bolsonaro, agora há pouco, respondeu a apoiadores lá no Palácio da Alvorada e questionou sobre a votação desse projeto das fake news e disse em vetar o projeto. Adrilho Jorge em 1 minuto, Joel em 1 minuto. Vamos lá, Adrilho. Olha, é tudo balela. Ofensas, agressões, difamações, calúnias, injúrias são prescritas no Código Penal. Se alguém faz algum tipo de coisa nesse sentido, é só acionar a delegacia virtual, que funciona muito bem. Já tem uma legislação ampla nesse sentido. O projeto das fake news é simplesmente para inibir a livre expressão do povo, que é oriunda das redes sociais, que é consequência e causa da maior liberdade democrática que já se viu. Mídias alternativas, pessoas, o povo, enfim, pode expressar a sua livre opinião e a sua livre crítica sobre poderes constitutivos da nossa República. Isso incomoda, sobretudo, barões da grande mídia, barões do legislativo, barões do judiciário, que sempre se colocaram como representantes oficiais da voz popular. Nunca foram, não são, continuarão não sendo. E agora as redes sociais dão livre vazão à expressão da voz popular e querem de alguma forma, aliás, de toda forma, cercear essa voz popular, inibindo, intimidando por uma lei turva, meio esquisita, meio esquizofrênica, como você bem disse. Não vai dar certo, eu acho que isso é uma tentativa de inibição, é sobretudo temerário que essa tentativa de inibição se dê às vésperas de uma eleição.
é uma tentativa execrável de censura da voz popular expressa nas redes sociais. Nada mais que isso. Vamos lá, Joel. O Adrilles agora está vivendo na utopia que ele criticou antes. A gente vive problemas sérios com a liberdade de expressão, com turbas online, com milícias digitais que ameaçam, que caluniam, que difamam, que se organizam, que às vezes podem ser até financiadas por empresários ou por políticos para atacar alvos políticos deles. Isso são todos problemas reais e são problemas sérios que acontecem hoje. São ameaças à liberdade de expressão. Ameaças à liberdade de expressão que vem justamente do tipo de dinâmica que se cria dentro das redes sociais, que são palco, hoje em dia, um dos palcos privilegiados do debate público. Agora, esse PL, esse projeto de lei, realmente tem coisa muito estranha. Eu vejo críticas a ele de todos os lados, inclusive de outros países. Ele pode burocratizar demais o nosso acesso à internet e às redes sociais. Agora tem que ficar dando documento para fazer conta em rede social, ou a rede social não vai poder operar aqui, até ter um escritório, então a gente vai ter que esperar. O Brasil vai ficar para trás do resto do mundo nas redes sociais. Aí acho que tem um monte de questões que podem ser levantadas. Talvez o Estado nem seja a instância correta para combater esses abusos das redes sociais. A gente pode pensar em outras instâncias, instituições, coisas que as próprias empresas de redes sociais façam, instâncias que não passem pelo poder do Estado. Agora, que o problema é real e existe, é óbvio que existe. E que todo mundo que está no debate público nas redes sociais percebe muito bem a realidade do linchamento virtual, que não raro pega inclusive pessoas inocentes. Então, o problema existe, mas a forma que ele está tentando ser combatido por esse projeto me parece bastante desastrada. Joel, só um minuto, Adrilles. Tem 2 pontos que a gente precisa colocar aqui desse projeto, que eu acho que invalidam ele completamente. O primeiro, a rastreabilidade das mensagens no WhatsApp. O segundo, essa criação desse tal conselho que vai deliberar sobre assuntos, sobre temas, sobre se é fake news e não é fake news. Isso é um absurdo. Conselho da censura. Isso é um negócio inacreditável. Como é que nós vamos ter isso no Brasil? Isso o poder público querendo domar o cidadão nas redes sociais. Nós não podemos admitir um negócio desse. Fala, Adrilles, bem rápido. Joel, assim, só lembrar a parte principal, inicial do meu comentário. Ofensas, injúrias, agressões, perseguições são prescritas no Código Penal vigente. Para que fazer uma lei que coloca o Estado como órgão de consciência geral das redes sociais? É lógico que isso é censura, cara. Vamos lá, Joel. Não, mas eu só não sei só não me parece que o PL das fake news está fazendo isso, colocando o Estado para decidir o que é fake news. O Conselho da Consciência Geral das Redes Sociais. Não. Agora, a questão é a seguinte: fake news, ela é uma das armas utilizadas nesse mundo, nesse verdadeiro velho oeste das redes sociais, no qual meio que vale tudo e que se une então à invenção de mentiras, às vezes em momentos sérios, por exemplo, no meio da pandemia, ficar espalhando mentiras. E se tiver dinheiro de empresário sendo usado para desinformar a população e atacar adversários políticos, ou do governo, ou de seja lá quem for, só para gerar o caos no momento de calamidade. Mas isso é outra história, Joel. Isso é outra história. Mas, Joel, a grande mídia também faz fake news. São males. Peraí, Adrilles. Então. São males, são perigos, são ameaças reais à liberdade de expressão que precisam ser combatidas. Agora, que esse projeto está bastante desastrado, eu concordo com vocês. Eu acho que ele não é o caminho, não. Vai, Adrilles, para fechar. Mas, Joel, rapidinho. a questão de fake news, aí é um problema conceitual abrangente. Você pode acusar várias vezes a grande mídia de fazer fake news também. Quando colocavam pessoas pichando suásticas às vésperas da eleição do Bolsonaro ou na nuca, que foi muito tempo descoberto depois que eram simplesmente coisas eleitoreiras, a imprensa veiculou fake news em grande medida quando falou que o Bolsonaro queria implementar uma ditadura, que era fácil implementar uma ditadura, quando ele estava justamente criticando a possibilidade de uma ditadura naquele vídeo ilegal que foi feito. É fake news do Estadão Adrilles. também. Ou seja, fake news é uma questão de opinião divergente. Você não pode criminalizar as redes sociais e deixar simplesmente impune a grande mídia, que também pode fazer fake news com o aval do seu poder econômico. Gente, vamos lá. Só que as redes sociais, Joel, as pessoas não têm poder Adrilles, econômico. vamos lá. Joel, 10 segundos para a gente fechar esse assunto, por favor. Ninguém está criminalizando opinião nenhuma. E o caso específico que você citou da menina, ela tinha feito a suástica nela mesma. Quando se descobriu isso, a própria imprensa que tinha noticiado a tal da suástica noticiou também que ela tinha... E que estava sendo processada, eu nem sei que fim ela levou, mas ela foi desmascarada e foi devidamente... Após as eleições. Ok. Perfeito. Paulinha, você pediu a palavra? Chegou a pedir a palavra ou não? Não, eu ia falar rapidinho, porque eu acho que essa burocratização para o usuário das redes sociais, talvez, resolve o quê, né? Porque quando a pessoa é mal intencionada, está querendo criar um exército de bots para fazer uma movimentação, como o Joel apontou, que acontece mesmo e que não é autêntica, de opinião,
eu acredito que tenha meios de burlar também essa burocracia. Então, o que acontece é que o usuário entra num processo burocrático, o usuário comum, normal, que responde pelo que ele escreve, e o que eles desejam atacar, que é esse movimento aí de bots, de turbo e tal, eu acho que continua criminoso igual e vai burlar esse sistema de alguma forma para conseguir chegar nesse objetivo. Perfeito. Então, eu não sei se de fato consegue alguma mudança eficaz no sentido de prevenir isso daí. Muito bem. Zé Maria Trindade, para a gente fechar, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Zé, você quer fazer alguma observação? Eu ainda na faculdade li um livro, né, que agora está mais atual do que nunca, A Indústria da Comunicação, que diz que um veículo de comunicação morre 10 anos antes, né? Quem mata um veículo de comunicação é o ouvinte, o leitor, enfim, é isso. Então, a falta de credibilidade vai cair com o tempo. Perfeito. Eu defendo, de forma radical, a responsabilização. Censura, burocracia, não funcionam mais. Ninguém sabe mais onde está uma página. É muito complicado trazer essa tecnologia para o papel. Perfeito. É isso. Zé, mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê amanhã, meu caro. Valeu. Muito bem, obrigado.